Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. Eu já falei isso no canal antes, mas o primeiro contato que eu tive com a SMSL não foi com amplificadores didáticos para fone de ouvido. Não, foi com uns T-ampzinhos pequenininhos, cara, que foi... eram amplificadores integrados de caixa de som que você achava no AliExpress na época. E eles eram super baratinhos, tipo, pequenininhos. Não eram muito bons, eu tive um, dei um pra minha mãe também. E assim, em muito pouco tempo eles começaram a dar problema, tipo, no meu, os LEDs em volta do botão de volume começaram a ficar ruins, aí ele quebrou em não tanto tempo, da minha mãe a mesma coisa, o dela inclusive pifou, há não tanto tempo assim, vou dar esse aqui pra ela depois inclusive, mas... O ponto é que desde então, né, eu não preciso dizer a vocês, se você acompanha o canal, você sabe o quanto essas marcas progrediram, né? E hoje, a SMSL, assim como a Topping, a Sabage, a Loxi, são marcas conhecidas por entregarem produtos, cara, que são, assim, estão na vanguarda do que é tecnicamente possível em termos de amplificação e DAC, principalmente para fone de ouvido, seguindo uma veia mais objetivista, assim, tipo, cara, com um desempenho utópico, né? Canso de falar sobre isso aqui no canal, mas assim, o que esses amplificadores DACs entregam hoje é justamente, tipo, o limite do que é tecnicamente possível com as tecnologias atuais. Então, são marcas que progrediram muito nesses últimos tempos. Mas uma coisa que eu parei de ver foram justamente esses T-amps, né? Porque as marcas começaram a se dedicar a outras coisas. Eu tenho testado alguns amplificadores, né, feitos para caixa de som, então teve o Loxi A30, né, que é um sisteminha completo, teve o Topping PA5, teve o SMSL AO200, mas todos são meio que maiores e mais caros também. Hoje eu vou trazer para vocês justamente um sucessor daqueles T-amps mais antigos. É esse cara aqui, que é o Sabage A1. Ele é justamente o amplificadorzinho integrado para caixas de som passivas da Sabage. Ele custa aí na casa dos 330, 370 reais, se eu não me engano. Foi enviado pela própria Sabage, eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse. Mas ele é isso, ele é um amplificador para caixas de som passivas, tá? Vamos lá. Fisicamente, ele é muito bonitinho e bem construído e, cara, minúsculo. Olha só. Cara, ele é tipo quase do tamanho da palma da mão, assim, é realmente muito pequenininho e muito bem construído, cara. Claramente, assim, alguns passos além daqueles T-amps mais antigos, tipo, muito mais sólido, as chapas de metal usadas são mais espessas. Então ele é, cara, bem robusto, sabe? Tem o togglezinho aqui na frente, os botões giratórios têm um peso legal. É um produtinho muito bonitinho, muito bem acabado e muito bem construído. Atrás é bem simples, você tem um par de entradas RCA, tá, analógicas, e uma antena porque ele tem Bluetooth. É Bluetooth 5.0 e ele tem suporte aos codecs SBC, AAC e aptX também. E assim, cara, consegui usar para ver vídeo sem nenhum atraso significativo, então tudo que eu tava vendo tava bastante casado com o que eu tava ouvindo, né? O que é uma ótima notícia, claro, porque vai ser interessante para você ver filmes, por exemplo. E aqui você tem os terminais para caixas de som, que são daqueles mais simples, né, menorzinhos, que você pode colocar um plug banana aqui, ou então passar o cabo direto aqui nesse buraquinho, aqui dentro. E aqui você tem a entrada pra fonte, tá? E obviamente, sendo um negócio desse tamanho, ele tem uma fonte externa, tá? Que inclusive cara, é quase do tamanho do amplificador. Então é uma fonte grandinha, mas é isso, cara. Plugou a fonte e tá tudo certo. Na frente, você tem aqui o toggle de ligar e desligar, que também é a seleção de entradas, então desligado, Bluetooth e RCA, botão giratório para controle de graves, agudos e o botão giratório para volume. Em termos de potência, ele entrega, são 40 watts em 8 ohms ou 80 watts em 4 ohms, o que é uma potência bastante saudável, é praticamente assim, é a mesma do Loxi A30 e só um pouquinho inferior a do SMSL AO200, tá? E bem inferior a do Topping PA5, mas esse é mais potente mesmo. Só que, cara, ele é bem menor do que o A30 e o AO200, tá? Ele é muito pequenininho, então assim, é uma potência, cara, muito saudável para um negócio desse tamanhozinho. E aí, em termos de som, né? Como é que ele toca? Cara, muito bem, tá? Por um negocinho desse tamanho, desse preço, né? Mal bem, tô falando de um amplificador de caixa de som, cara, que custa aí seus 300 e poucos reais, né? Então, assim, isso é muito pouco para um equipamento como esse, principalmente considerando o dólar do jeito que está hoje. E aí, assim, usei ele aqui, tocando as Topping, Tropic Audio TA35, levei ele para minha casa, comparei direto com o SMSL AO200 que eu uso lá, tocando as DALI Concept 2, e eu gostei muito do desempenho dele.
É muito saudável a força que ele tem, então assim, consegue tocar essas caixas com o pé nas costas. Não chega, obviamente, no nível de força do Top PA5, que já tem aí, cara, acho que o dobro da potência dele. Mas ele tem bastante autoridade, consegue tirar graves muito saudáveis dessas caixas. É aquilo, assim, em termos de qualidade mesmo de som, eu acho que ele está um pouquinho abaixo do SMSL AO200. É como se ele tivesse um pouco menos de vontade nos extremos. Ele é um pouquinho menos autoritário, um pouquinho menos transparente. Eu acho que ele tem um pouco menos de atividade nos agudos, né? Então ele é um pouquinho meio que muito de leve, assim, não sei, tipo, pode ser placebo, sei lá. Mas assim, é um pouquinho mais capado nos extremos. Até por isso eu acho que ele tem justamente esses controles, né, de graves e agudos, porque eu acho que são uma forma de você, até certo ponto, compensar isso. E são controles bem eficientes. Eles até são bem mais agressivos do que eu imaginava, porque eles... tanto o corte quanto o boost, seja nos graves, seja nos agudos, eles funcionam numa faixa bastante extensa, então nos graves deve ser aí até, sei lá, de repente até uns 200 Hz, não sei, dos agudos talvez a partir de uns 5 kHz. Então uma faixa bastante extensa de atuação. E o corte ou o boost são fortes também. Então assim, uma giradinha de leve, cara, já traz os graves muito para trás ou muito para frente, e agudos muito para trás ou muito para frente. Eu vou ser sincero, eu acho que eu até preferiria que fosse um pouquinho menos violento, porque eu acho que assim, é como se você, tipo, ter um amplificador de fone de ouvido com o ganho alto com in-ears, né? Você, tipo, putz, qualquer mexidinha você já tem uma coisa mais forte, né? Por exemplo, eu já, cara, com a Stropic Audio TA35, que eu usei aqui, cara, se eu mexesse muito aqui, os falantes já tava perigoso o movimento deles, mesmo em volumes não tão altos, assim. Talvez em volumes baixos isso faça sentido, mas eu achei que é uma faixa de atuação bastante forte. Mas para algumas pessoas, para alguns usos, isso pode ser positivo. Só toma cuidado para você não ir além do que as tuas caixas suportam, tá? Mas, independente de qualquer coisa, assim, eu gostei muito, cara. Por mais que, claro, o AO200 seja um pouquinho superior, eu tô falando de um negócio muito pequeno e muito mais barato, né? O que me leva pra conclusão. Aliás, antes de eu concluir, eu fiz um videozinho dele tocando. Dá uma olhada pra você ver. Então assim, agora assim, pra fechar, eu adorei isso daqui. Por quê? Tem vários usos onde você não necessariamente precisa da coisa mais sofisticada, mais técnica, né? Você só quer empurrar um par de caixas de som, entendeu? E por algum motivo são caixas de som passivas que você já tem, ou você prefere usar caixas de som passivas porque você acha mais conveniente ao invés de ativas, não sei, né? Mas a minha mãe, por exemplo, né? Minha mãe é justamente uma pessoa, eu vou dar isso aqui pra ela porque o dela lá quebrou, e assim, como é que funciona? Ela tem um parzinho de caixas de som, cara, que foram muito baratinhos na época, foi tipo, sei lá, $30, eu acho, tipo Mica, alguma coisa, eu não lembro o modelo. Mas são caixinhas de som, cara, que ela comprou na Amazon dos Estados Unidos, tem uma qualidade ótima, são pequenininhas, sabe, mas são passivas. E assim, com o que você vai tocar uma caixa dessa? Você vai gastar $300 no amplificador, né? Porque vai fazer sentido para uma caixa de som barata, né? Então assim, isso aqui é uma solução perfeita, né? Ou você quer ter na tua sala um par de caixas para ser uma coisa mais conveniente, assim, mas ao mesmo tempo que seja bonito, né? Então, pô, você não quer uma caixa de som Bluetooth, que é uma coisa mais, não sei, que tem uma estética que normalmente é meio limitada e tal. Não, cara, pô, eu quero um parzinho de caixas estéreo. A minha mãe, ela usa muito para ver TV, por exemplo, ou deixa como som ambiente, cara. Isso aqui é a opção perfeita, porque, de novo, pequenininho, barato, traz um desempenho legal, assim, é suficiente para tocar
cara, praticamente qualquer par de bookshelves passivas que existem por aí. Né? Eu quero um negócio mega, pô, quero tocar uma Tannoy DC8, uma BW805D. Claro que você não vai comprar um negócio desse. Agora, para qualquer coisa mais razoável, cara, vai tocar com competência, com uma qualidade de som muito boa, com conveniência do Bluetooth, sendo pequenininho e custando muito pouco. Então, eu acho que para muitas pessoas isso aqui é, assim, a melhor opção possível. Muito recomendado, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.